a mais uma semana de atividade na Casa Espírita, começando com muita energia, com muita vibração positiva para o nosso desempenho, para a nossa caminhada. Tá? Estamos com calor aí, com verão. Hoje é dia de São Sebastião, salve São Sebastião, salve. Tá? Não, já vou não, Oxóssi. Hoje é Oxóssi, tá? O senhor da caça, eu sei que você conhece. Então, que a energia do irmão, né? São Sebastião, junto com as falanges espirituais, possam estar presentes aqui na noite de hoje, na nossa jornada, na nossa caminhada. A gente pede para que todos desliguem os celulares, tá? Para que a gente possa, nesse momento que vai estar aqui presente, que nós possamos nos sintonizar com as mensagens, com a palestra, tá? Com todo o trabalho a ser realizado aqui na casa. Tá? Lembrando que terça-feira ainda não está tendo ainda um trabalho com a Dona Joana, somente no dia 4, né? Somente no dia 4 que volta o trabalho com a rezadeira, com as rezas, né? Com a equipe de Dona Joana. Mas aqui o trabalho, segunda e quarta, vamos em frente. Tá bom? Então, sábado com o Luiz Sérgio, que está todo normal também, né? O trabalho de energização do Luiz Sérgio. Estava gripadinho, mas agora já está firme e forte, né? Amém. Graças a nossa irmã Clélia vai fazer a leitura do preparo de ambiente. O tema de hoje é transformação. O livro Reflexões, Márcia McKenna. Transformar-se é como estar grávida de si mesma. É como gerar um novo ser, que aos poucos vai se revelando. Tal qual o feto se manifesta, alterando o corpo materno, a nova personalidade ganha espaço. E não se vive nenhuma transformação sem algum tipo de dor, sem que existam perdas e luto, sem que a ingenuidade seja espaço alargue a visão da experiência e transforme pensamentos, sentimentos e atitudes. Viver é transformar-se. Não se deve temer a dor nem a luta. Não se deve temer ganhar ou perder. Tudo faz parte do mesmo caminho. Precisamos saber estar no alto quanto no pé da montanha. Haverá sempre a lei da eterna mudança e transformação, sabendo que a vida é movimento constante. Cada um tem seu tempo. Nada deve vir de fora. Toda transformação deverá ser motivada por seu interior, por suas necessidades mais profundas, sem pressa, sem atropelamentos, e por você, sempre por você, para seu crescimento pessoal, nunca imposto por quem quer que seja. Tudo nessa vida se transforma, tem seu ciclo próprio, seu tempo certo. Assim deverá ser também como os seres humanos. Mas às vezes eles não obedecem os ciclos, sofrem sem necessidade e tornam sua caminhada mais sofrida e dolorosa, e culpam a Deus e o mundo, quando os únicos culpados são eles mesmos, por serem os autores do próprio destino. Portanto, não são vítimas de nenhum Deus, de nenhum homem, senão deles próprios. Somos adversários de nós mesmos. Não há privilegiados de sofrimentos. Existem, sim, diferentes sofrimentos, e principalmente diferentes modos de enfrentá-los. A emoção os acerta e a razão os acalma. Quando conseguirem entender que tudo depende do comportamento de cada um, desde os nossos sofrimentos às nossas alegrias, e sabendo que as tendências do passado não são ideias fáceis de serem superadas, teremos que ter um pouco mais de paciência e compaixão conosco e com a vida. Assim, as dificuldades se tornarão mais leves, teremos mais alegria e menos dores. E as transformações serão menos dolorosas. E para bem vivermos, é preciso aprender a se transformar. E de cada transformação, extrair um aprendizado. Isso é apenas o que restará no final. Que assim seja, graças a Deus. Nesse momento agora, então, elevemos o nosso pensamento, o nosso coração para a nossa prece inicial. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos em vosso nome. Agradecemos a presença salutar dos nossos mensageiros, dos nossos irmãos, nossos mentores, que possam nos trazer paz, saúde, harmonia
muito conhecimento na noite de hoje, para mais uma mensagem, mais um estudo, e que possamos sair daqui melhores no desempenho de nossas funções, na nossa jornada, na nossa vida. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, muita alegria que nós recebemos na noite de hoje o nosso irmão José Henrique, tá, com o tema A Incomparável Lição de Jesus. José Henrique, seja bem-vindo. Sempre é uma alegria, uma satisfação imensa, assim como faço, voltar a esta casa. Essa casa que já tem um nome, luz. Então ela emana luz por todos os cantos, por todos os tijolos. E nós somos os grandes beneficiados. Eu sempre reparo na meditação da nossa irmã, que ela traz lições muito bonitas, muito singelas, muito interessantes. E ela nos falou da prece para a paz do mundo. Essa paz que está dentro de nós, que temos que trabalhá-la. Como diz o grande filósofo oriental Lao Tse, a paz não encontra-se fora de vós, mas sim dentro de vós. E por estar em nós, temos que nos abrir. E esse exercício de meditação, muito bem feito pela nossa irmã, promove essa abertura. Por que não fazemos no dia a dia? A turbulência do dia a dia. Lembrando que a nossa irmã faz aqui. O que acontece? Nesse momento, no lusco-fusco, na penumbra, a glândula pineal ela trabalha profusamente, o perispírito se expande magnificamente. E com a expansão do perispírito, do corpo espiritual, no dizer de Paulo, o apóstolo, vai haver o desprendimento. E o perispírito, assim como o nosso corpo físico, tem poros. Os poros da pele também tem no perispírito. E é um fenômeno bem interessante quando entramos em meditação, os poros se alargam. Para quê? Para as manifestações de Deus, porque estamos meditando sobre a paz. E a paz vai nos inundar. Vai haver uma inundação muito bonita, muito translúcida, muito clara. Será que é só para nosso benefício? Já que a nossa irmã apontou para a paz no mundo? Nós somos grandes doadores. Claro que nem todos são receptores. Mas isso pouco importa. Importa nós doarmos. Doarmos a paz. E quando falamos de paz, a paz profunda, que Jesus aonde ia, ele sempre pronunciava o termo em hebraico shalom, que significa paz plena. Nós estamos falando de amor. O título, A Incomparável Lição de Jesus. Qual é a incomparável lição de Jesus? É o amor. O amor que também está em nós. Tudo está em nós. Jesus nos fala claramente que o reino de Deus não está aqui e nem acolá. O reino de Deus está em nós. O que nos cabe é nos abrirmos a essa divindade, a essa manifestação divina, a essa paz que significa o amor. Mas vem naturalmente a pergunta: o que é o amor? Claro que estamos nos referindo ao amor pleno, ao amor incondicional, ao amor divino que está em nós. Ainda estamos numa faixa
de um outro tipo de amor, que em verdade não é o amor, mas é a paixão. E quando falamos de paixão, falamos de posse, falamos de apego, e tudo isto é uma ilusão. Mas já é um degrau quando nos apaixonamos, tanto que Santo Agostinho nos fala. Ele disse: eu sou apaixonadíssimo pelo amor. Olha que brilhantismo, ele reconhecendo a sua faixa de paixão, mas já vislumbrando o amor. Então isso é muito bonito, quando falamos de uma lição incomparável. E é uma lição difícil. Abrirmos mão dos nossos valores, das nossas crenças, das nossas ortodoxias, do que colocamos como verdade, tanto que a gente diz, eu tenho a verdade. E Jesus nunca disse, eu tenho a verdade. Se ele dissesse, o outro diria, mas eu também tenho a verdade. Jesus foi insofismável. Eu sou a verdade. Isso é incontestável. Quando ele diz, eu sou a verdade. E esse amor é conquistado. Na verdade, eu nem diria conquistado. É um estado de abertura, que a nossa irmã colocou muito bem na sua meditação. Para que estas energias do amor possam se extravasar, se expandir, irem para o nosso psiquismo, irem para as nossas células. Será que eu estou falando do caminho da cura, que não está nos remédios? Se eu falar isso num congresso médico, eu vou ser apedrejado. Mas eu tenho esta convicção, esta farmacopeia terrível que hoje estamos vivendo. A cada rua você vê 2, 3 farmácias. É a patologização do ser humano. Você está doente. E vem títulos. Síndrome disso, síndrome daquilo. Patologizando, vende-se o remédio. Ah, mas o remédio ele funciona. Sim, em muitos casos funciona. Mas o remédio, ele não resolve. O remédio te dá o que chamamos de uma trégua. Um grau de suavização dos sintomas para que a gente possa refletir sobre os sintomas. Por que sinto isto? Por que sinto aquilo? Então é fundamental, irmãos, isto é o autoconhecimento, que a nossa querida Joana de Ângeles nos diz, é o alto amor. Do alto amor, nós vamos expandir para o próximo, e consequentemente para Deus. Não foi o que o Cristo nos falou? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Eu trouxe aqui, para a gente navegar num êxtase romântico, um capítulo do livro Quando Voltar a Primavera, que nos fala desta lição difícil, dessa incomparável lição de Jesus, e não preciso aqui denominá-la, porque todos a conhecem, a nossa querida Amélia Rodrigues, pelas mãos do médium Divaldo. Eu digo que a Amélia é a romancista de Jesus. Ela coloca com tanta sublimidade, com tanta estesia, com tanta delicadeza, com tanta beleza, que a gente se sente naquele tempo, naqueles cenários de outrora. Então vamos acompanhar, como vocês acompanharam a nossa irmã na sua meditação. E a Amélia começa dizendo o seguinte: as inquietações
se demoravam acerenadas sob o pálio estrelado da noite harmoniosa. O pálio é o manto. Esse português rebuscado desses espíritos, a gente tem que dar um sinônimo, não é? Pálio é o manto. É o manto estrelado da noite harmoniosa. Ou seja, as inquietudes são características nossas, se asserenam nesse momento tão especial de uma noite estrelada, tapetada de estrelas harmoniosa. O código de moral sublime, inscrito nos corações, deveria permanecer indelével para os milênios por vindouros. Ou seja, indelével que não se dilui, que não se dissolve, norteando as mentes e confortando as almas aturdidas pelo perpassar das dores através dos erros, ou seja, através dos tempos. Então, quando ela nos diz que esse código está inscrito nos nossos corações, vamos raciocinar. Qual é o chakra cardíaco que todos nós temos? Exatamente, situa-se esse chakra com a sua expansão de um processo de materialização no coração. Ou seja, essa moral está nos nossos corações. E se está nos nossos corações, está no perispírito, que configura o corpo. É o campo organizador da forma. Se está no perispírito, está no espírito. O reino de Deus não está em nós, então o código moral sublime está em nós. Ainda para muitos, intocável, indevassável, mas um dia surgirá para todos. Não há como fugir a isso. Para, como diz a nossa irmã, confortar as almas diante das dores, da sequência das dores físicas e morais. Sopravam as aragens brandas da natureza em festa, respingadas pelo frio trazido do mar. Vejam que cenário lindo, e vocês vão entender o porquê, já que estamos falando da lição incomparável do Cristo. A multidão, dominada pelo magnetismo do Cristo, o magnetismo que não temos condições de avaliar, era uma força magnética muito forte, muito pura, volvera todos aos lares em silêncio, confortados, consolados, magnetizados, penetrados de emoções. Uma festa, irmãos, que somente culminaria no reino. Que reino? O nosso reino divino, que nós alcançaremos inevitavelmente pela força da razão, pela força das consequências, pela força das reencarnações. É inadmissível atingirmos este reino numa pobre ou numa paupérrima existência, onde muitos sucumbem em tenra idade. Hoje mesmo, comentava com a nossa irmã, uma querida menininha lá do meu prédio, neta do morador do prédio, autista, afogou-se. 6 anos de idade. E eu pergunto, eu sou um questionador, cadê Deus? Se só temos uma existência, se Deus cria o espírito para os 6 anos, uma prova dolorosa autista,
afogar-se. Para onde vai esse espírito, irmãos? Eu pergunto para que todos raciocinem. Então, esse reino de Deus é uma culminância espiritual em que vamos atingindo gradualmente, vencendo etapas, vencendo ciclos, sem adormecermos. No trono da apatia, do conformismo, esperando a graça divina, que não vai cair porque ela está dentro de nós. E diz aqui a nossa irmã, após a vitória da imortalidade, passar das sombras do corpo somático, do corpo físico, dessa matéria densa, desta carcaça que carregamos. Há coisa mais relevante do que sabermos que somos imortais? Que um dia atingiremos os píncaros, as culminâncias espirituais, como Jesus atingiu? Seremos Cristo? Seremos. Porque Cristo quer dizer ungido. Ungido pelo Pai. É uma questão de tempo que nós podemos abreviar ou alongar. Opção nossa. Porque nós temos o livre-arbítrio. Então tinha essa impressão de que aquelas horas tão magníficas ultrapassariam os tempos e ficariam, como ficaram, como os momentos culminantes da Terra. Nunca dantes se dissera nada igual. Jamais se ouviria algo equivalente a quê? Ao Sermão do Monte. Sermão da Montanha. As bem-aventuranças. Onde tudo, meus irmãos, sob a regência do amor, dessa lição incomparável, encontra-se nas bem-aventuranças. E aí lembro-me de Mahatma Gandhi, o pacifista da Índia, que nos disse certa vez que se toda a literatura do mundo fosse queimada, fosse extinta, e só sobrassem as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Não é demais pegarmos as bem-aventuranças, lermos, relermos, quiçá diariamente. Porque jamais isso foi ouvido. O Cristo foi o marco a nos trazer exatamente essas bem-aventuranças. O seu evangelho de amor, a sua luz, com todo o sacrifício. Estavam, pois, lançadas, em definitivo, as bases do reino eterno. Inamovível, indestrutível. As lições do amor, a reger, a envolver as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, essas bases, ficaram sobre os escombros do mundo perecível, do mundo material, que sabemos que traz uma tangibilidade provisória. Tudo é provisório, tudo. Tudo é impermanente, tudo é verdade, raça, assim como as dores, assim como os sofrimentos. Há uma frase que me cala profundamente de um filósofo que eu gosto muito, Jean-Yves Leloup, francês, que ele nos diz o seguinte: devemos deixar passar tudo que passa e voltar para o que permanece. Nós só temos uma permanência, é Deus em nós. De resto,
tudo se transforma, tudo se dilui. Como a nossa irmã leu com muita propriedade, a leitura de preparo, a transformação. Eu gosto muito da palavra transformação, porque ela é superior à renovação. Ela é superior à reforma, muito utilizada pelos espíritas, nós, a reforma íntima. Porque trans quer dizer transcender, ultrapassar aquilo que conhecemos. Transformação é ir em busca do aparente inacessível, por enquanto. E todos os irmãos ali presentes, assim como nós, quando lemos as bem-aventuranças, choravam. As lágrimas vertidas em silêncio, o silêncio de paz, o silêncio que comove, no altar das meditações das almas, colhidas pela sinfonia das bem-aventuranças. Porque é um hino, é um louvor às bem-aventuranças. Constituiriam a partir dali o fermento, o adubo para as sementes de luz da Boa Nova. E quando se preparavam o mestre e seus queridos, escolhidos a dedo, discípulos, para retornarem aos penates são os lares, de alma túmida, inchada de felicidade, de alegria. Porque também podemos dizer, a alegria não está nos prazeres externos, os prazeres temporários. A alegria, verdadeira alegria, é do espírito. O espírito alegre, o espírito feliz. Ele transpõe quaisquer barreiras. Então, muito feliz, Simão Pedro acercou-se do Rabi e, desejando realçar a grandeza das lições sorvidas, não pôde sopitar, não pôde dominar interrogações que lhe bailavam naquela mente tão simples como era de Pedro. Mas ele era um amante da lei. E ele viu o esboroar, ou seja, a dissolução dos velhos códigos de soberba, de perversidade, abrindo-se-lhe aí aos sentimentos uma madrugada de bênçãos. Porque a madrugada antecede a aurora. Muitos ainda estão na obscuridade, na noite espiritual. À medida que vamos evoluindo, vamos penetrando na madrugada espiritual para o dealbar. Dealbar é o amanhecer, a aurora espiritual que traz a felicidade. E isso impelia em Simão Pedro uma incontida ventura ou felicidade. Rabi, interrogou o hesitante. Jamais alguém enunciou esses ditos, essas bem-aventuranças, essas que foram proferidas aqui. Nunca mais se repetirá esta tarde profunda e abençoada. Foi um momento único da humanidade, quando Jesus da montanha proferiu as bem-aventuranças. Emulado, quer dizer, estimulado pela silenciosa quiescência do amigo querido, Simão Pedro prosseguiu. Todos os enunciados
penetram minha alma, qual se fosse um punhal aguçado, feito em luz, que rasgasse a cortina de sombras que me envolvia o espírito. Tipo um punhal rasgando as sombras, para que então se projetasse a luz que também está em nós. Vós sois deuses, faça-se luz. Sempre acreditei e temi a soberania da lei e dos seus austeros códigos. Agora, em face dos dispositivos do amor, a lição incomparável, sem dúvida, participo de uma revolução, prestem atenção, que modificará, e está modificando a estrutura da coletividade do mundo, sem observarmos isto. Tudo que está acontecendo ao nosso derredor, dores, sofrimentos, angústias, é um processo. É um processo onde o espírito irá despertar. Creiam, porque isto é uma realidade. No estágio espiritual que nos encontramos, ainda precisamos da dor, desse punhal, para rasgar nossas sombras, para que a luz se pronuncie. Isso é o que nós chamamos, que aliás é um título de Joana de Ângeles, iluminação interior. Ela não vem de fora, como muitos pensam, achando que a luz vem de fora. A luz vem de dentro. Agora, se houver também uma luz de fora, vai haver uma comunhão de luzes. Mas o que adianta a luz de fora se nós não nos abrimos a ela? O Evangelho, queridos irmãos, passará a ser, está sendo, porque o bem não aparece. Eu sempre faço uma comparação, que o mal faz um estardalhaço, igual aqueles tamancos japoneses, chamados de getais. E o bem caminha sobre pantufas, aquele sapatinho acolchoado, gostoso, não faz barulho nenhum. Então o Evangelho vai ser a diretriz firme, a luz firme, doce para o futuro de todos nós. Mesmo ante essas discrepâncias que estamos vivendo, mas que são necessárias. Quando um espírito do porte de Inácio Bittencourt nos disse certa vez que as portas das trevas se abriram e muitos espíritos trevosos estão encarnando. Essas maldades que a gente está vendo, essas crueldades hediondas, são espíritos trevosos que reencarnaram. Aí a pergunta, para quê? Para tirar a nossa paz? Não. Para a gente entender, compreender o quão são infelizes esses irmãos. Mas também uma possibilidade fornecida pelo Pai para que eles aprendam o mínimo que seja neste momento de transição planetária. E vão aprender. Eles vão ver as luzes e vão se sentir tocados de alguma forma. Então o Evangelho conclama o homem a responsabilidade, a abnegação, ao trabalho pelo progresso. Isso aí é realmente para a gente analisar, assumirmos nossas responsabilidades e não fugir delas. Porque normalmente quem foge da responsabilidade
são os medrosos. O Freud nos diz, na sua literatura psicanalítica, que o maior medo do ser humano é o da responsabilidade. E aí pergunto, por quê? Porque essas criaturas ainda sob o manto do orgulho, do egoísmo, do lado antifraterno, temem o erro, temem o fracasso, temem a derrota, no qual vão se sentir fracassados, vão se punir pelo sentimento de culpa aviltante, gerando doenças e enfermidades. Portanto, esse é o grande medo da responsabilidade. Agora, o corajoso não. O corajoso não foge da responsabilidade, da abnegação, porque ele sabe, em verdade, o quão ele é um partícipe do progresso, da evolução espiritual. As bem-aventuranças, diz Pedro, hoje aqui apresentadas, são a excelência da esperança. Querem ter esperança? Leiam as bem-aventuranças. Porque a esperança abre um campo de serenidade, de suavidade. A esperança é um grande convite associativo à fé. Aquele que tem fé tem esperança. E o que tem esperança passa a ter a fé. Diante de tudo que estamos vivenciando. Então as bem-aventuranças são a excelência da esperança. Bênçãos sobre bênçãos para os humildes. Aliás, é o grande exemplo de Jesus. A humildade. Ele não precisava trabalhar a humildade, pois ele já o era. A humildade é uma condição de você reconhecer a sua condição terrena, suas falibilidades, suas deformidades, porque não irá existir, como a nossa irmã leu, a transformação se não houver humildade. Que o ser que não é humilde, ele vai encontrar escapismos, vai se driblar, vai mentir. A palavra mentira vem de mente. A nossa mente vive mentindo, fugindo da responsabilidade, fugindo da nossa realidade. Isso quer dizer ser humilde, se reconhecer. Errei, falhei, e não encontrar subterfúgios para justificar um erro que está patente. Então as bem-aventuranças também veio para os brandos. Lembram-se desta bem-aventurança? Que são uma leva grande de espíritos que estão encarnando entre nós, que são os brandos. Nem tanto pacíficos, os que vivem a paz plena, shalom, mas que não querem mais guerras, conflitos, confrontos. Daí Jesus ter dito, bem-aventurados os brandos, estes herdarão a terra. Para não dizer, estes estão reencarnando na terra. A gente vê crianças hoje, pueris, já buscando a paz, já não aceitando, rejeitando os conflitos até entre os pais. São espíritos, não vou dizer preparados, que precisam ser moralizados, mas que já trazem esta bem-aventurança dentro de si.
ou seja, a brandura. Os pacíficos, além de brandos, alguns são pacíficos. Os amantes, os que amam, os sedentos de justiça e de verdade. Daí o Cristo ter dito: conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Que verdade? Ah, a verdade absoluta. Qual é essa verdade? Será que já temos um vislumbre desta verdade? Ah, amar. Mas amar como? É perdoar. É perdoar como? Se naturalmente nós repudiamos aqueles que nos ofendem. É da nossa natureza ainda. Não nos colocamos no lugar do outro, que é o primeiro passo para o perdão. Doutora Anísio da Silveira, que eu estimo muito, eu faço um trabalho mensal lá para o Fraternal, online, do livro dela Reconstruindo Emoções. O espírito Anísio da Silveira, para quem não sabe, foi uma psiquiatra junguiana que criou a arte-terapia para dentro dos hospícios, levando o amor e não aquela crueldade de camisas de força, de remédios para dopar as criaturas. Não, ela levou o amor. E a doutora Anísio nos diz: é para que a gente raciocine. A raiz de nossas enfermidades, sejam elas quais forem, está na ausência do perdão e do auto-perdão. Se vocês prestarem atenção, é uma grande realidade. A dificuldade que nós temos de perdoar. Um não já é motivo da gente se irritar, já é motivo da gente criar uma revanche, um revanchismo. Um não nos mobiliza muito, porque nós não perdoamos ainda. E quando a gente falha, vem naturalmente aquela culpa. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Não deveria ter feito isto, não deveria ter feito aquilo. Isso tudo é fruto do estado orgulhoso de ser. E a verdade, ela precisa ser confrontada. Fazer este trabalho que a nossa irmã fez com muita propriedade, a meditação, para que mergulhemos em nós, para a nossa realidade. A realidade que está em nós. Para que o punhal da luz rasgue nossas sombras. E Pedro então não pôde prosseguir. Os olhos marejados de pranto irromperam em cascatas, enquanto a voz se estrangulava na garganta túrgida pela emoção superior. Compreendendo as ânsias do discípulo amado, o Senhor falou-lhe em socorro afetuoso. Pedro, o Evangelho prepara um mundo novo. Isso Jesus falou lá, nos primórdios, ainda dos milênios. O Evangelho que continua preparando esse mundo novo, em substituição a este mundo obsoleto, caótico, ultrapassado, que está cedendo suas estruturas para esse mundo novo. Sob a sua influência, modificar-se-ão as paisagens morais do homem, da humanidade, sim. Não obstante, jamais revoga as leis. Lembram-se que Jesus nos disse: eu não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Jesus jamais teve a intenção de revogar as leis.
Mas ele deu uma outra estrutura, sendo revolucionário do amor como foi. Adiciona-lhes o sal do amor, da misericórdia, justiça e misericórdia, severidade e amor. Eis os pilotis das edificações novas. Jesus aqui continua. Até aqui, e hoje não é diferente, a violência caracterizou o poder. Padrão de poder, violento, que subjuga, que humilha, que faz do outro um objeto para atender suas leis estatutárias de poder. No entanto, Jesus fala, não existe maior violência do que a pacificação. Violência não no sentido de agressão, mas de algo forte. A paz. A paz contrária à violência, que se antagoniza com a violência. Forte não é o que tripudia sobre o fraco, nem o que esmaga aquele que cede. Este ganha, talvez, mas não se realiza na peleja. A verdadeira vitória, irmão, ocorre nas telas íntimas do mundo moral. Superar as paixões, vencer as dificuldades, as frustrações, renunciar quando poderia exigir. Aí está essa grande dificuldade. Renunciar quando nós poderíamos exigir. Ceder quando desejaria pelejar pelo triunfo. Amar quando tudo conspira contra este sublime sentimento. Entendestes, Pedro? Sim, Rabi, respondeu o discípulo com doce ternura. Compreendo e me comovo. Nada maior do que dar a vida por amor, como Jesus fez. Oferecer-se em holocausto a benefício do próximo. Como pensamos, Jesus se ofereceu ao holocausto para beneficiar fariseus, saduceus? Sim, porque ali se inseria naquelas almas primárias que isso iria transbordar e eclodir a culpa. Só através da culpa instalada é que vem o alto perdão. Olhem só como Jesus estava muito à frente. E é nesse ponto, disse Pedro, que as minhas indagações se fazem perturbadoras. Convidaste-nos a amar os inimigos. Olha aí a lição incomparável, amar os inimigos. No entanto, como fazê-lo? Se alguém propositadamente fala de nós, fere-nos com verbo ácido, humilha-nos com doestos, que são injúrias, insultos, desrespeitando o direito de dignidade moral que o Pai nos concede a todos, como proceder? Vejo a lição incomparável. E Jesus respondeu docemente, continuar amando. E nunca revidar mau conceito por agressividade. E se estimulado pelo nosso silêncio, pergunta Pedro, o adversário estrugir, ou seja, explodir em nossa face uma encorajada bofetada, desrespeitando os valores morais, contrariando as determinações legais que legislam contra a violência, facultando ao agredido o direito de um justo processo, como agir?
oferecendo-lhe a outra face. Não nos é lícito responder brutalidade por brutalidade. Ah, eu estou no meu direito, fui ofendido. Agressão por agressão. Temos que romper essa barreira do revide, da revanche. Ninguém, no entanto, terá forças para uma atitude pacífica de tal monta, falou Pedro. E se for tentado a reagir, ou se reagir dominado pela cólera, olhem o que Jesus respondeu. Ter-se-á tornado igual ao agressor ou pior do que ele. Porque o discípulo do Evangelho será a luz do mundo, o sal da terra, o pão da vida e nunca o fel, o veneno e a treva. Apesar dessa realidade, se o inimigo se investir de estímulos à viva força, partindo para o crime, ameaçando destruir nossa vida, ainda aí, Simão, convém não esquecer que o criminoso é sempre o infeliz, nunca a vítima. Supliquemos ao Pai que nos livre do mal, todavia não temamos os maus. Eu já escutei de um espírita defendendo armas. Mas é para me defender, para salvar a minha vida. Eu perguntei, meu irmão, mas que vida? Alguém morre na véspera? Nunca poderemos defender armas, violência. Vai acontecer alguma coisa. Se não chegou a tua hora, você não morrerá naquela época, naquela hora. Aí você tira uma vida. Na verdade, você tira uma existência. Essa vã ideia de que estava usando a legítima defesa. Olhem só. Eu guardei esse slide aqui porque ele é penetrante. Se o nosso amor não possuir a força de acalmá-los, a culpa não será deles. Aquele que conduz a claridade deve vencer a treva exterior e não se encharcar de sombras. O coração puro e a mente calma não receiam nunca, como Jesus nunca receou. O portador da violência combure-se, quer dizer, queima-se, nas labaredas em que ardem os sentimentos da própria agressividade. Mas Pedro, não satisfeito, inquiridor, apesar disso, mestre, nessa atitude não estaríamos estimulando o crime em geral? O latrocínio em particular? Em que os usurpadores não trepidam em prosseguir nos seus infelizes cometimentos? Jesus, com a sempre serenidade que lhe era peculiar, respondeu: de forma alguma. A violência somente diminui sua força má quando abafada nos tecidos da caridade. Por isso treinamos a caridade. Daí a bandeira da doutrina espírita nos dizer: fora da caridade não há salvação. E a caridade começa em nós mesmos. Temos que promover a autocaridade, sermos caridosos conosco mesmos, para sermos caridosos com o próximo. Não nos cabe, disse Jesus, fazer justiça com as próprias mãos. Na condição de agredido e malsinado, nossa defesa não tem o direito de produzir vítimas. Seria a manutenção da criminalidade se, a pretexto de salvarmos a vida, destruíssemos a do adversário.
Então Jesus coloca por terra aqui qualquer possibilidade de legítima defesa. Estou salvando minha vida. Será que está salvando? Podemos estar armados até os dentes. Quando chega a hora, queridos irmãos, não vai ser revólver, metralhadora, fuzil que vai resolver os nossos problemas. E sim o amor, e sim a paz. Afinal, se revidássemos com as mesmas armas, em que diferiríamos deles os maus, embora nos justificasse o errôneo proceder, utilizando a escusa de que agredimos para conseguir a manutenção da própria vida? Bem sei que isto não é fácil, disse Jesus. O atavismo que procede da fera, que tem sobrevivido há milênios, e assim somos nós, na jornada ascendente do animal para o homem, não será vencido de um só golpe, no trânsito do homem para o anjo. Nós ainda trazemos esta violência, esta selvageria. Basta que ela seja estimulada. E não vamos vencer isto num átimo. O trânsito imenso de um dia sermos anjos. Todavia, se o aprendiz do Evangelho não se exercitar, tudo depende de exercício constante, repetido, praticado nas lições de fraternidade, de renovação, de transformação, jamais alcançará a plenitude do amor. Por isso, insisto, disse o Mestre, se somente amamos os que nos amam, em que seremos melhores do que os fariseus e os publicanos? Muito fácil amar os que nos amam. Difícil amar os adversários, aqueles que se opõem à nossa forma de ser, aqueles que dizem a verdade. Muitas vezes a verdade vem dos nossos adversários, diferentemente dos chamados amigos que nos elogiam, que passam a mão em nós como se fôssemos criaturas muito importantes. Imprescindível, meus irmãos, amar e amar os inimigos, até que aqueles se sintam de tanto amor jorrado, aturdidos pela nossa afeição. Vocês têm ideia disso? Desse poder do amor que chega a aturdir o próximo? Eles ficam aturdidos com tanto amor. Jesus, então, o meigo rabi, silenciou. Simão Pedro compreendeu a gravidade do ensinamento e mentalmente o que devamos fazer. Ele atirou-se na direção do futuro. Depois dessas belíssimas lições, não há outro jeito a não ser nos atirarmos para o futuro. E nós poderemos acelerar este futuro? Claro! Podando nossas más intenções. Não está lá no livro dos Espíritos como se reconhece o verdadeiro espírita? Não é o que resolve, é o que doma as suas más intenções. Resolver seria fácil, mas não conseguimos. Ainda trazemos esses processos atávicos de violência, de agressividade. Então, vamos nos atirar a este futuro. E Pedro, então, percebeu as lutas por vindouras, como nós. Quantas lutas ainda teremos?
começou a se conscientizar das renúncias, dos sacrifícios que o Evangelho exigia. Sacrifício vem de sacro ofício. Ofício sacro. Sacro ofício. Então, naquela beleza, naquele momento insólito, a natureza resplandecia. A noite chegou, surgindo as estrelas de prata. Cantava uma grandiosa melodia de luz no zimbório, no firmamento, aguardando o futuro. Jesus, o cantor, porque quem ama, canta. Costumo dizer que Jesus é o cancioneiro do amor. O cantor desceu às labutas, a fim de selar com um exemplo a sublime mensagem de amor aos atormentados e aos atormentadores do mundo. Assim, queridos companheiros, foi a lição de Jesus, a sua incomparável lição, para que amemos, para que comecemos a trilhar o caminho legítimo do amor, nos amando, nos respeitando, nos aceitando. É o que os gregos chamam de metanoia. Metanoia quer dizer conversão. Ir além da mente que mente. Ir além do conhecido. Em busca das raízes profundas que estão em nossas almas. Aí está o caminho. O caminho que cabe a todos nós. Tudo é uma questão de exercício. E não raro, vamos sucumbir algumas vezes. Porque somos dominados pelos condicionamentos de tantas existências malbaratadas. Foi o que fez Paulo dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço, no entanto o mal que eu não quero fazer este eu faço. E não nos culpemos por isso. Nos aceitemos, nos perdoemos, para começar a galgar os caminhos dessa lição soberba, maravilhosa, que Jesus nos deixou. A lição difícil de amar. Amemo-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Amar. Muito obrigado. Nesse momento agora, vamos nos preparar para a prece final do nosso irmão José. Nesse estado de arrebatamento espiritual, vamos mergulhar em nós mesmos. Vamos penetrar nas camadas mais profundas de nossas almas. E ali encontraremos a presença exuberante de Jesus. Jesus que está em nós, a nos indicar o caminho do amor, a lei maior. Com seus olhares profundos, azulados, a nos penetrar com raios refulgentes para que o nosso corpo se ressinta desse poder de luz. E sua boca com maravilhosos contornos, essa figura majestástica de Jesus, a pronunciar as palavras que serão nosso norte daqui para frente. Mas também
Que todo este poder do amor possa ser transferido para aqueles que ainda não te encontraram, Jesus. Ainda estão distantes do teu endereço máximo. Os reclusos, os doentes da alma, os enfermos do corpo que padecem leitos de dor, os desassistidos, os excluídos, os revoltados, os rebeldes. O teu amor, Jesus, através de nós, chegará até eles. Para que eles então despertem, em algum momento, as suas consciências para o caminho legítimo do progresso, que cabe não só a eles, como a todos nós. É o caminho uniforme, uníssono do amor. A ti, Jesus. Poderíamos dizer como Paulo nos disse, na efetividade de nossos trabalhos: ó Mestre amado, ó Mestre querido, ó meigo Rabi, não sou eu mais quem vivo, és tu, Jesus, que vive em mim. Obrigado por tudo, Mestre amado. A ti não temos outro termo a não ser agradecer. Graças a Deus, e que assim seja. Agradecemos a todos pela presença. Possamos seguir para casa na paz do Mestre. Uma boa noite a todos. Até a próxima semana.